programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre uma triste realidade do nosso país, o tráfico de seres humanos. E nós voltamos a falar sobre esse assunto, discutindo propostas, soluções, com uma especialista nessa temática, a advogada Juliana Armedi. Ela é coordenadora dos programas estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e combate ao trabalho escravo em São Paulo. Compartilha com a gente a experiência desses programas e também fala a respeito de quais são os principais desafios que o país tem nessa área. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade pela doutora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse assunto tão importante, tão atual e que exige a nossa participação para podermos mudar esse quadro. Seja sempre muito bem-vinda a essa casa. Eu agradeço todo o público, a oportunidade e espero que eu possa contribuir bastante. Bom, para começar, eu queria que a senhora, então, trouxesse um panorama. Qual que é o cenário do Brasil hoje com relação a esse problema do tráfico de seres humanos, que ele é muito amplo, muito diverso. Muitas vezes as pessoas até conhecem algumas das formas mais comuns, mas, na verdade, ele tem uma série de faces que não são tão conhecidas pelo público, mas são igualmente terríveis e desrespeitam o ser humano. De fato, a situação do tráfico de seres humanos no Brasil é uma situação hoje absolutamente ampla e diversificada. Há muitos anos existe um trabalho desenvolvido, seja pelo poder público, seja pela sociedade civil organizada, para dar visibilidade a esse problema. Porém, a gente sabe que é muito conhecida a realidade, seja do tráfico de um ser humano para que ele seja explorado na sua condição de violação à liberdade sexual, que normalmente são as questões ligadas à exploração da prostituição ou da própria condição de liberdade sexual de um ser humano, do própria condição do trabalho ou da servidão por dívida, ou normalmente também que ainda muito se fala, mas ainda a gente não tem amadurecido um olhar ainda sobre o tema, na questão do uso ilegal de órgãos. O panorama do Brasil, então, portanto, além de ser amplo nessas três formas de exploração do ser humano, ele também é amplo na medida em que você vê o Brasil e São Paulo como espaços onde não só pessoas saem para ir buscar em outros países um sonho, né, um desenvolvimento, ou até mesmo buscando na atividade profissional uma oportunidade melhor de vida, acabam se colocando numa situação de perigo, acabam sendo exploradas por outras pessoas, como também hoje somos, no Brasil e em São Paulo em especial, um ponto de convergência, onde pessoas migram para estados federativos e também para São Paulo, para buscar esse desenvolvimento. Hoje a gente tem esse perfil ligado muito fortemente a algumas populações latino-americanas. Nós temos também um perfil muito grande de pessoas vindas de países em conflitos na região, seja oriental, seja no continente africano. Então, e uma realidade interna, que a gente também não pode esquecer, que o Brasil, infelizmente, tem uma história onde dentro de uma migração interna, onde dentro de um ir e vir de pessoas buscando se desenvolver, eu sou filha de um migrante, né? Exato, eu sou filha de um migrante, eu imagino que muitos dos nossos espectadores são migrantes, tiveram pessoas que vieram para São Paulo ou para outros espaços do Brasil, infelizmente acabou por explorar pessoas. Então o Brasil tem este viés de acabar por abarcar diferentes realidades, seja de pessoas que vão para fora, seja de pessoas que vêm para o Brasil. Ele convive com realidades presentes tanto em países desenvolvidos, sim, como em países emergentes ou países em situação de pobreza, no caso. Exato. O Brasil tem essa realidade complexa. Agora, primeiro, é importante esclarecer quais são os critérios usados pelos especialistas para dizer, bom, isso é tráfico de pessoas, porque já que você trazia o exemplo dos imigrantes, muitos certamente não chegaram aqui no Brasil nessas condições, né? O que é necessário para você identificar uma situação de tráfico de pessoas, já que geralmente a gente utiliza essa expressão para falar sobre objetos inanimados, né, como drogas, armas. Exato. Quais são, então, as características desse tipo de crime? Na verdade, a gente tem que usar aqui um parâmetro que é um parâmetro muito abrangente que o Brasil adotou, que é de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, onde eu identifico o tráfico de pessoas, seja através de um movimento de uma pessoa, ou a permanência de uma pessoa num determinado local. Então, tanto o levar a pessoa, né, o manter a pessoa num determinado local é considerado um dos elementos, somado à questão do uso, seja de uma coação, de uma ameaça, né, ou até mesmo de um engano, onde eu mantenho ou levo alguém a algum lugar por enganá-la ou por obrigá-la a ir para aquele lugar ou mantê-la naquele lugar.
com um terceiro elemento, que é o elemento de fazer tudo isso com uma finalidade, que é a finalidade de explorar esse ser humano. E explorar da forma mais ampla possível, seja na sua condição de liberdade, seja na sua condição de trabalho, seja na sua condição de dignidade sexual, seja na sua condição física, que é a sua preservação fisiológica das partes do corpo, de órgãos, enfim. A ideia de tráfico de pessoas por esse critério internacional de proteção de direitos humanos é ampla. Ocorre que no Brasil, mesmo que nós tenhamos ratificado esse tratado, que prevê as diferentes formas de exploração de um ser humano... E aí, quando o Brasil ele ratifica um tratado, ele confirma. Então, aquelas regras internacionais passam a valer com efeito de lei aqui no país. Exatamente. O nosso, inclusive, o nosso Supremo Tribunal Federal, já em 2009, por exemplo, interpretou os tratados internacionais como formas de lei brasileira. É algo que é muito importante e que deve ser cumprido. Mas o que acontece na realidade? Pois é. Então, nós temos aqui, ainda no Brasil, uma lei que é uma lei penal, ou seja, uma previsão de um crime, que ainda é muito tímida, na medida em que considera tráfico de ser humano apenas a exploração na sua modalidade sexual. E também na questão da exploração sexual, quando se fala da infância e da juventude. Então, a gente tem esse parâmetro, digamos assim, um pouco divergente no Brasil. O que se busca, na verdade, realizar para identificar o problema hoje é dizer que, sob o ponto de vista criminal, a polícia e os órgãos de repressão usam um critério que temos aí, que é o critério apenas da exploração sexual. Mas as políticas públicas estão sendo construídas não com base no critério penal, estão sendo construídas com base nesse critério de direitos humanos, que é mais abrangente. Então, hoje, para que eu possa definir um tráfico de ser humano na área da saúde, eu sempre busco identificar o critério que eu disse agora há pouco, que é o critério internacional, onde eu tenho 3 elementos. A identificação de se houve um trânsito ou não de uma pessoa, ou a manutenção de uma pessoa num determinado local, que isso tenha ocorrido através, seja de um abuso, de um engano que se pratica com relação a essa pessoa enganada, ou através de uma obrigatoriedade, uma coação. E também tem um elemento que é muito importante lembrar, que eu havia esquecido, mas é importante lembrar, que é o abuso de vulnerabilidade social, que é a situação que eu coloco onde uma pessoa numa condição de carência social está muito mais suscetível a acreditar em oportunidades de trabalho milagrosas ou muito boas, e acaba se conduzindo para uma situação de perigo. Então, eu dou um exemplo aqui, que eu acho que muitos telespectadores podem ter acompanhado, que foi a situação de abuso, através do tráfico de pessoas, de jovens que vieram a São Paulo, de um estado, que é o estado do Pará, para buscar jogarem futebol. Quantos jovens assistindo esse programa, quantas famílias assistindo esse programa... Não tem esse sonho, né? Exatamente, eu quero ser um grande jogador de futebol, né? E neste sonho, né, de famílias que eram famílias aí muito carentes. Sem acesso à educação... O acesso, às vezes até o acesso existia, mas o acesso não estava tão fácil, né? Às vezes não basta ter uma oportunidade de ter uma escola próxima, mas quais são os critérios de acesso a essa escola? Enfim, o exemplo disso foi muito claro. E a construção, né? Então, o exemplo no sentido de identificar a vulnerabilidade da família. E a construção da situação do tráfico, ela se deu através de argumentos jurídicos dos órgãos de justiça, através do olhar sensível dos órgãos da assistência social, todos eles munidos da certeza e da consciência dos 3 elementos que constituem o tráfico, foi se construindo argumentos, foram construindo-se provas nos processos, e aí a gente conseguiu ter uma decisão que confirma que aquela situação é uma situação de tráfico. Então, trabalhar não só com conceitos, mas trabalhar também com os papéis que cada instituição tem dentro dessa política pública para garantir que o olhar da assistência social produza relatórios que impliquem em identificar os elementos do tráfico de pessoas e, unidos esses relatórios a outros documentos, a gente possa provar que aquela situação é uma situação de tráfico. Bom, já podemos entender então o que é o tráfico de pessoas, algumas das formas mais comuns, mais frequentes no Brasil, como as leis do nosso país estão se adaptando a essa realidade e ainda o principal problema, que é o abuso de pessoas que estão privadas de seus direitos e elas acabam entrando nessa rede do tráfico de pessoas e sendo exploradas por isso. No próximo bloco a gente fala de soluções. Conhecendo essa realidade, quais são os caminhos então para prevenir e para combater o tráfico de seres humanos? Nós recebemos na edição de hoje a advogada Juliana Armedi, coordenadora dos programas estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e combate ao trabalho escravo em São Paulo. A gente vai para um breve intervalo e já volta.